Em todo esporte profissional, existem atletas que simplesmente não conseguem disputar sem trapacear. Mas não importa se eles usam doping ou subornam os juízes. No final, eles sempre perdem. Aqui estão 10 atletas olímpicos que foram pegos trapaceando. Vamos começar. Dora Hatgen. Nos Jogos de Berlim, em 1936, a atleta alemã do salto em altura, Dora Hatgen, ficou em 4º lugar no salto em altura feminino. Pouco tempo depois, ela ganhou a medalha de ouro no Campeonato Europeu de Atletismo, batendo o recorde mundial do salto em altura. Após isso, descobriu-se que Dora tinha uma pequena vantagem sobre as rivais. Ela era, na verdade, um homem. Aparentemente, tudo começou na maternidade, onde ele nasceu. Os seus órgãos genitais eram tão pequenos que todo mundo achou que fosse uma menina. E então seus pais o criaram desta forma. Porém, na adolescência, Hatgen percebeu que algo estava errado. Entretanto, ele decidiu que não iria mudar a sua vida por causa dessa pequena confusão. Mais tarde, ele foi preso por fraude, mas os oficiais decidiram não fazê-lo cumprir a pena. Eles apenas pediram para Hatgen mudar o nome de volta para o seu nome verdadeiro, Henrik, parar de participar nas competições femininas e devolver as medalhas que havia ganhado. Assim, ele não conseguiu entrar para os registros dos recordes mundiais com nenhum dos seus nomes. Atletas femininas da Alemanha Oriental. A atleta da Alemanha Oriental, Ortrun Enderlein, foi parte da equipe feminina de luge nos Jogos Olímpicos de Inverno de Grenoble, em 1986. Enderlein ficou em 1º lugar e com isso ganhou a medalha de ouro, enquanto suas colegas de equipe ficaram em 2º e 4º lugares. As outras atletas acharam muito estranho elas terem chegado logo antes da competição e terem saído logo em seguida. Descobriu-se que elas estavam usando uma química especial para esquentar os sleds e assim reduzir a fricção com o gelo, o que resultava em um tempo mais rápido. As 3 competidoras foram desclassificadas. Boris Onischenko. O pentatleta russo Boris Onischenko participou de vários eventos nos Jogos de Montreal em 1976. Após a partida de esgrima contra um atleta do Reino Unido, a equipe britânica reclamou que um dos pontos do Boris foi marcado sem que houvesse contato. A sua espada foi confiscada e examinada. E não foi em vão. Descobriu-se que a sua arma tinha um botão secreto nela. Com isso, a qualquer momento ele poderia fechar um circuito, o que marcava pontos em seu favor no placar. Ele foi desclassificado por ter trapaceado, teve que devolver as medalhas que já havia ganhado e foi banido dos Jogos. Madeleine de Jesus. Nos Jogos de Los Angeles em 1984, a atleta porto-riquenha Madeleine de Jesus caiu de mau jeito em uma competição de salto e machucou o joelho. Com medo de não poder competir no evento seguinte, ela teve uma ideia. Ela tinha uma irmã gêmea, Margarete, e elas combinaram para trocar de lugar. Assim, Margarete participou da corrida de revezamento no lugar de Madeleine, permitindo à equipe de Porto Rico obter um bom resultado. Mas quando a farsa foi descoberta, a equipe foi removida das finais e a fraude foi revelada. Ben Johnson. Nos Jogos de Seul, em 1988, o velocista canadense Ben Johnson ganhou a medalha de ouro nos 100 metros livres e quebrou o recorde mundial no processo. Porém, alguns dias depois, durante o teste antidoping, a sua urina apresentou sinais de esteroides. Ele foi requisitado a devolver sua medalha de ouro e perdeu a sua marca, caindo em desgraça ao ter admitido que usava doping desde 1981. Ele foi pego fazendo isso novamente em 1993 e por causa disso foi banido pelo resto da vida. Michelle Smith. Depois de ganhar uma medalha de bronze e 3 de ouro nos Jogos de Atlanta em 1996, a Michelle Smith se tornou a primeira mulher irlandesa a ganhar um ouro nas Olimpíadas. Ela estava no auge de sua carreira, mas de repente ela teve que dar adeus à glória, quando surgiram alegações de que ela adulterou a sua amostra de urina. Em 1996, ela foi retirada das competições de natação, quando as acusações foram confirmadas. Porém, ela conseguiu manter as medalhas, pois apenas amostras que foram testadas após as Olimpíadas é que deram positivo na época. Marion Jones. A atleta americana Marion Jones estava no topo do mundo. Ela ganhou 2 medalhas de bronze e 3 de ouro nos Jogos de Sydney em 2000, tornando-se a primeira mulher a ter ganhado esta quantidade de medalhas em uma mesma edição dos Jogos Olímpicos.
Houveram rumores de uso de asteroides, mas Marion negou as acusações. Além disso, todos os testes antidrogas também falharam em seu favor. Porém, em 2007, ela admitiu que vinha usando esteroides desde antes dos Jogos de Sydney. Ela teve que devolver as medalhas e foi sentenciada a 6 meses na prisão, por ter feito uma declaração falsa. Badminton. Durante os Jogos de Londres em 2012, várias equipes de badminton estavam trapaceando. 8 mulheres da China, Coreia do Sul e Indonésia foram desclassificadas por combinarem resultados e violarem o princípio do jogo limpo. Elas perderam de propósito algumas das partidas para enfrentarem adversárias mais fracas nas fases de mata-mata. Todas elas foram desclassificadas e acusadas de insultarem e humilharem o esporte do badminton. Cameron van der Burg. Nos Jogos de 2012 em Londres, o nadador sul-africano Cameron van der Burg derrotou todos os adversários nos 100 metros nado peito, quebrando recordes mundiais e ganhando a medalha de ouro. Teria sido um dia perfeito se não fosse por um probleminha. Ele confessou que havia trapaceado. As regras internacionais permitem apenas uma execução do nado estilo golfinho para os nadadores do nado peito, mas van der Burg fez outros 3, tendo assim vantagem por estar embaixo d'água. O replay do vídeo confirmou a sua confissão, mas ele pôde ficar com a sua medalha. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Estaremos de volta com você o quanto antes.